Vamos lá hoje falar de reencarnação como processo educativo. Nossa segunda aula sobre reencarnação, né? Nós tivemos semana passada reencarnação e ciência, hoje essa, e semana que vem o processamento da reencarnação. Então, o que eu vou combinar com vocês aqui? São 3 aulas que se interpenetram, né? Porque são assuntos que vão estar falando da reencarnação. Então, vou pedir aquilo que sempre todos os facilitadores pedem. Se vocês fizerem perguntas relativas à próxima aula, a Alessandra vai dizer, na próxima aula a gente vai ver esse assunto, tá bom? Porque esse tema é um tema extenso, polêmico, né? Para muitas reflexões, né? Então, para a gente poder cumprir aqui a ementa todinha da aula e não ficar nada para trás. Combinado? Para os que estão chegando hoje, a gente precisa esperar o microfone chegar, certo? Tem gente que se matriculou hoje, está entrando hoje, então não conhece ainda essa dinâmica. Você pode participar, você deve participar, mas levante a mão, espere o monitor chegar com o microfone, tá bom? Porque nossas aulas são gravadas e a gente precisa que todos ouçam quando a gravação estiver lá no YouTube. Então, vamos lá. Vamos lá começar pelos nossos objetivos dessa aula. O nosso objetivo geral, demonstrar que, invariavelmente, os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. E os outros específicos? O que nós vamos falar aqui hoje? Explicar de forma clara como se dá o planejamento das reencarnações, demonstrar que, em pese inexorável evolução, as ações humanas são regidas pelo livre-arbítrio de cada um, demonstrar que toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física como das atitudes humanas, e explicar, do ponto de vista espiritual, que a vida na Terra, da forma como é vivida, implicará em responsabilidades e gozos futuros. Então, hoje a gente vai falar, basicamente, para que serve a reencarnação, né? Qual é o propósito da reencarnação? A gente falou semana passada sobre a reencarnação e a ciência. Hoje a gente vai falar para que ela serve, né? E semana que vem a gente vai falar sobre como ela se processa, como que acontece o processo da reencarnação, né? Do ponto de vista biológico, inclusive. Vamos lá. A reencarnação é uma lei da natureza automática dentro do processo evolutivo humano. Então, quando a gente... Semana passada, vocês fizeram bastante perguntas sobre livre-arbítrio. E a reencarnação é um dos fatores que não está dentro do livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio para isso. É obrigatório, né? Então, a gente já começa a entender que o livre-arbítrio não é 100% como a gente imagina, né? A gente diz assim, não, e o livre-arbítrio? Ah, eu tenho meu livre-arbítrio. Para reencarnar, você não tem livre-arbítrio. E para desencarnar, você também não tem livre-arbítrio. Né? Senão a gente dizia, não estou a fim de morrer, não. Né? Ou quando estivesse do lado de lá, da dimensão espiritual, também poderia dizer, está tão legal aqui, não quero reencarnar, não. Né? Lá vai ter tanto problema, tanta dificuldade, tanto conflito, vou ter que passar por isso, por aquilo, por aquilo. Estou afim, não. Não é uma escolha. Né? Então, já entendemos, a princípio, que essas duas ações não dependem do nosso livre-arbítrio. É uma lei natural da vida, né? É uma lei do universo, certo? É obrigatório para que aconteça o processo evolutivo. No livro aí, Reencarnação, Processo Educativo de Adenauer, ele diz, reencarna-se para aprender, educar-se, crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Então, cada vez que reencarnamos em local diferente. É uma regra, Alessandra? Não, mas pode acontecer. Pode acontecer de eu reencarnar também no mesmo local, né? Na mesma cultura, no mesmo país, até na mesma cidade, até na mesma família. Mas isso não é uma regra, né?
O grande objetivo também dessa aula, além da gente entender para que serve a reencarnação, é a gente derrubar vários conceitos que a gente tem errados, né? Muitas pessoas acham que a gente sempre vai reencarnar dentro do mesmo círculo de família, dentro do mesmo círculo de amizade. Não. Pode reencarnar. E, às vezes, na maioria das vezes, reencarna. Mas não é uma regra, né? Nós não temos essa regra, certo? Então, a gente vai reencarnar em lugar diferente, com uma nova oportunidade, numa nova cultura, num novo país, com um novo corpo. Uma hora a gente é preto, outra hora a gente é branco, outra hora a gente é japonês, outra hora a gente é amarelo, rosa, verde, azul, né? Uma hora a gente é católico, outra hora a gente é budista, outra hora a gente é espírita, outra hora a gente não é nada. Uma hora a gente está na Europa, outra hora está no Brasil, uma hora é rico, outra hora é pobre, uma hora é homem, outra hora é mulher, outra hora você é hétero, outra hora você é homo, outra hora você é qualquer outra distinção de gênero, né? Então, a gente precisa passar por diferentes experiências. A gente não pode ficar estagnado. Que graça teria eu reencarnar sempre no Brasil? Eu ia ficar craque em ser brasileira, né? Mas só que a Europa tem uma cultura diferente, a Ásia tem uma cultura diferente. Que graça teria se eu reencarnasse sempre com boa condição financeira? Não teria graça nenhuma, né? Semana passada, a gente brincou, ainda ficou rindo muito com Dona Luísa, né? Que Dona Luísa falou que ela ainda não entendeu o que quer dizer esse negócio de integrar habilidades. É isso, gente. Habilidades é do espírito, né? Vai para além de profissão, do que eu sei fazer. Eu sei costurar, eu sei dançar, eu sei pintar. Não, é habilidades espirituais, habilidade com o meu emocional, né? Nessa encarnação, eu tenho muita habilidade com as pessoas, com o meu emocional, com as famílias, com as pessoas, com contato com o outro. Mas eu não tenho nenhuma habilidade financeira, por exemplo. E aí eu estou falando de mim mesmo, né? Numa outra encarnação, pode ser que eu tenha muita habilidade para os estudos, né? Eu goste disso. Numa outra, essa eu já integrei, então eu não vou precisar mais passar por isso. Então, habilidades é de tudo, de sentimentos, de vivência, de comportamento. Não, habilidade não é uma habilidade profissional, não é o que eu sei fazer laborialmente, né? É o que eu sei fazer como espírito. O que eu sou hábil e o que eu sou inábil. Né? Eu sou uma pessoa paciente, eu tenho essa habilidade integrada. Eu sou uma pessoa impaciente, eu ainda não integrei a paciência em mim. Eu sou uma pessoa egoísta, ou eu sou uma pessoa altruísta. Então, eu preciso ser sempre as duas coisas. E o que isso vai trazer? Como isso vai chegar até mim? Através das reencarnações. Através das diferentes condições, oportunidades, situações, experiências que eu for passando. É fácil? Não. É rápido? Não. Né? Ninguém tem 10 encarnações, 100 encarnações. Nós temos milhares de encarnações. A gente não sabe desde quando existe no mundo. Né? Adenauer uma vez falou para a gente aqui, acho que numa palestra, que se a gente for pensar Brasil, né, Brasil como o nome Brasil, porque o território, o local, o espaço físico já existia, mas não era Brasil. Né? Brasil tem 500 e poucos anos. Né? Então, levando-se em consideração aí uma encarnação de 80 anos, desencarnou, passou mais algum tempo lá na vida espiritual e tal, blá, 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 blá. No máximo, a gente poderia ter 4 encarnações brasileiras. Fazendo uma conta aí, sobe 10, vai 2, divide por 3, mais 5, né? A conta seria essa. A gente tem só 4 encarnações?
Não, né? Nós temos milhares de encarnações. Então, significa que brasileiros nós somos há pouco tempo. Talvez alguns de nós sejamos brasileiros pela primeira vez, né? Então, a gente precisa passar por diferentes experiências para adquirir isso, né? O que você aprende aqui é coisas diferentes que você vai aprender num outro lugar. O que você aprende sendo mãe, sendo pai, sendo filho, não casando, casando, se formando, não se formando, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, são coisas que vão te trazer aprendizados diferentes. Então, esse é um dos princípios, né, um dos objetivos da encarnação. Aí nós recebemos esse equipamento novinho, né, um corpo, um cérebro, um ego, uma nova personalidade, a experiência no novo meio que vai se renascer. E a gente esquece tudo, né? Vocês já devem ter ouvido a famosa frase do véu do esquecimento, né? Ah, Alessandra, mas eu aprendi tanto, eu já tenho tantas encarnações, está tudo gravado no meu HD, né? Que é a minha mente. Todas as minhas experiências estão lá gravadas na minha mente, que estão dentro do meu perispírito. Parêntese. Cérebro está no corpo físico, ok? Morre e acaba quando a gente desencarna. É cremado, vai para baixo da terra, os micróbios, os vermes comem, enfim, acaba com o corpo físico. A mente é um órgão espiritual, ela está no perispírito. E é exatamente onde são armazenados todas essas experiências que a gente passa durante as encarnações. Certo? Fecha parênteses. Dito isto, quando a gente reencarna, a gente recebe um cérebro novo, um corpo novo, uma nova personalidade. Hoje eu sou Alessandra, mas em outras experiências eu fui João, Maria, José, Joaquim, né? Isso quando eu cheguei na existência humana, mas a gente já viu na evolução, né, que a gente veio dos minerais, dos vegetais, do animal, até chegar no hominal. Então, o que eu integrei está gravadinho lá na minha mente, que está no meu perispírito. Mas, quando eu reencarno, eu esqueço de tudo. Isso não está no meu consciente. Quando eu estou encarnada, quando eu estou aqui conversando com vocês, né, quando a gente está vivendo a nossa vida, nosso cotidiano, a gente só tem acesso ao nosso consciente. Quando que a gente tem acesso ao nosso inconsciente? A gente já viu aqui na aula 5, Libertação do Espírito. Em alguns momentos, a gente tem acesso a esse inconsciente. Durante o sono, durante os sonhos, né? Durante os eventos mediúnicos, quem já trabalha, quando vocês começarem a desenvolver a mediunidade, vocês vão ver isso, nos desdobramentos, em terapia, né? Quem está fazendo o processo de terapia começa a acessar esses conteúdos do inconsciente, e isso tudo vão calibrando a nossa caminhada enquanto encarnados. Mas por que, então, se isso está gravado na minha mente, está gravado no meu inconsciente, se são meus arquivos, se são minhas habilidades, por que eu não tenho acesso a isso? Quem me responde? Vocês estão muito quietos hoje, só porque eu falei que eu estava com a garganta cansada, mas eu estou falando, eu quero ouvir vocês falarem também. Leonardo, você que é falastrão, diga aí. Se está tudo gravado, se são nossas experiências, se serve para a gente como evolução, por que a gente não lembra? Por que Deus fez essa brincadeira, essa pegadinha? Eu sei já, porque eu já perguntei isso, inclusive, aqui em outros momentos, né? Por que a gente não consegue... Então, diga aí. Essa informação. Mas exatamente para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades novas, né? O que a gente ainda não tem adquirido no nosso perispírito, porque se a gente buscar o que a gente já tem, a gente vai pegar atalhos e vai acabar sempre percorrendo o mesmo caminho ali, né? Em vez de percorrer caminhos diferentes e evoluções diferentes. Muito bom, viu? Você que é um aluno aplicado, viu?
Ele perguntou, responderam e ele integrou. Tá vendo? Botou lá no sistema operacional dele. Isso é um dos motivos e um dos fortes motivos. Mas o principal motivo é que existe uma coisa chamada maturidade psíquica, que nós não temos. Né? Nós não temos. Luiz brincou aqui, numa aula dele, né, contando uma historinha com um aluno que estava sentado aqui na frente, que eu não me lembro quem era, que ele falou assim, eu matei ele na outra encarnação, ele deu uma espada, cortei a cabeça, não sei o que. Lembra que ele contou essa historinha? Imagina se a gente tem esses acessos todos abertos, né? E a gente descobre que o seu filho foi alguém que te traiu, né? Que o seu marido foi alguém que te matou, que a sua irmã foi alguém que te magoou gravemente, né? A gente não teria essa maturidade, nunca. Né? Eu já vi alunos aqui pedir o microfone e dizer assim, não, eu acho que se eu soubesse que meu filho fez isso assim, assim, eu ia cuidar ele com mais amor. Nunca. Né? Deus, por que Deus fez essa pegadinha? Porque Ele sabe que a gente não teria essa maturidade. Né? Então, está lá no nosso inconsciente, a gente tem esse acesso esporadicamente, nos momentos certos, né? Conforme a gente vai tendo essa conquista de maturidade, certo? Quando a gente está em dimensão espiritual, quando a gente desencarna, esse acesso é mais aberto, né? Mas quando a gente reencarna, o esquecimento vem novamente. Para quê? Né? Para que a gente se ajuste. Né? Porque acabei de falar isso lá na aula do ciclo 8. Quando a gente está dentro da família, a gente está ali amarrado por aqueles laços de amor. Né? Então, se o meu filho foi um cara que me matou numa encarnação qualquer, agora ele veio aquele anjinho bonitinho, fofucho, né? Aquela coisinha linda que mamou no meu peito, ou mesmo que não tenha mamado no peito, ou mesmo que seja um filho adotado, ou mesmo que seja um filho adotado já grande, enfim, vai ter um amor muito grande ali, né? E isso tudo vai ser superado. Então, aquela história que o Luiz contou aqui, quando eu desencarnar e descobrir, ou eu ou ele, a história que a gente teve pregressa, ela já não tem mais nenhum sentido, né? Deia. Antônia aqui, tá aqui, Deia, ó. Ela já não vai ter mais nenhum sentido, porque nessa encarnação a gente teve um amor tão grande, minha mãe me cuidou, me acolheu, eu fui um bom filho, ela foi uma boa mãe, isso morreu, né? Mas se eu já começo essa história com ele, sabendo do que aconteceu, e conflitos acontecem nas famílias, né? Existem competições em todos os núcleos que a gente vivencia, todos. E na família não é diferente. Né? A família é o primeiro núcleo que a gente é inserido como espírito, como ser humano. Quando esse filho tiver entrar na adolescência, aquela fase boa para quem tem filho, né? Eu estou nessa fase agora. Então, aquela fase que o filho quer pertencimento, quer mostrar que ele sabe tudo, que ele já cresceu, que ele está maduro, que ele... E aí você começa a lembrar assim, é por isso que você faz isso, porque naquela outra encarnação, você fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Imagine marido e mulher, se sabe de uma coisa do outro. Se isso ia dar certo? Nunca. Né? Então, brincadeiras à parte, o véu do esquecimento vem com esse objetivo. Né? A gente não tem essa maturidade psicológica, a gente não tem essa maturidade psíquica, e o amor, né? E outras situações, não só oriundas do amor, vão dissolvendo, vão apaziguando esses conflitos, e quando a gente vê, a gente passou a encarnação, resolveu aquilo, e não precisou nem um nem o outro saber do que tinha acontecido antes. Entendeu? Diga, Antônia. Em relação a essa questão do esquecimento, pode também existir a possibilidade de, por exemplo, de uma pessoa ter uma determinada habilidade na outra vida,
né? E aí ela reencarna, ela não, de repente, em algum momento da vida dela, ela abre esse espaço e aí ela desabrocha de uma lembrança e ela aplica isso de uma forma tão viva que é permitido, sei lá, pelo plano espiritual essa liberação. Eu questiono isso porque, por exemplo, a minha irmã, ela tem totalmente o mundo dela é totalmente diferente das artes. E em um determinado momento ela passou por um processo depressivo que ela entrou para artes, para pintura. E a forma de desenho, a forma dela, todos ficaram em questão. Tanto que quando alguns professores foram avaliar, eles falaram assim, não, essa menina já fez curso. Aí ela entrou agora em um projeto que ela agora coordena de terapia para pintura. E ela fala que, assim, muitos falam que é dom, e os professores já descartaram isso, que não existe dom, é técnica. Mas a forma técnica, ela nunca estudou aqui nessa vida, até por questão de situações, enfim. E aí a minha pergunta é essa, existe um momento de, por exemplo, a Alessandra, sei lá, você em outra vida tinha habilidade com música. Nessa vida não era seu propósito isso. Mas houve alguma circunstância na sua vida em que a música voltou para você e você elaborou isso de uma forma e o plano espiritual liberar ou não liberar? Obrigada. Existe, é muito comum, né? E além de habilidade, por exemplo, você falou de música, né? Uma pessoa, eu tenho um casal que trabalhou com a gente aqui no Ciclo 1, Cídio e Gívia, né? Eles agora foram para São Paulo. Eles resolveram que eu não sei se foi ele ou se foi ela que queria aprender a tocar violão, né? E aí entrou em aula com o professor e não sei o quê, e não saía nada, né? Não conseguia tocar o violão de jeito nenhum. Acho que foi ele ou foi ela, não sei. Foi um dos dois. Aí o outro, como estava o violão lá em casa, né? Tá lá em casa, começou e pegava assim as notas na internet, tudo, e tocava, e a gente ficou brincando. Eu falei, isso aí é habilidade de outra encarnação, né? Porque quem queria aprender a tocar o violão não aprendeu de jeito nenhum. Não saía nada. E quem pegou só por brincadeira percebeu que tinha aquela habilidade, né? Então, sim, é uma habilidade que já está integrada de antes, né? Agora, para além disso, às vezes a gente passa uma encarnação fazendo uma coisa que não tem muita habilidade, até por questões financeiras, né? Às vezes seguindo carreiras de pai e de mãe que direcionou filhos, né? Então, o fulano passa, sei lá, 40 anos sendo arquiteto e, de repente, do nada, ele resolve fazer filosofia. E aí ele se encontra. Né? A gente tem inúmeros casos sobre isso, né? Eu tenho um caso disso na família, né? É uma pessoa que estava estudando, não chegou a trabalhar, mas estava estudando engenharia e no quarto período resolveu fazer filosofia e a mãe ficou maluca, né? Tá doido, vai fazer filosofia, vai viver de quê? Vai viver filosofando, largar uma carreira, essas coisas de mãe e de pai, né? Essa pessoa hoje, esse rapaz, é professor de filosofia, mas é o melhor professor. Ele não é o professor, ele é o melhor. Sabe aquele professor que todas as formaturas, as turmas homenageiam, que todas as turmas adoram, que é o popular da escola. Então, ele ia ser um péssimo engenheiro, né? Porque o interior dele falava pela humanas e não pela exatas, né? Então, sim, isso pode ser uma habilidade que já está integrada lá de outras encarnações, né? E que a gente pode, tanto no lazer, pegar um violão e ver que você tem essa habilidade, quanto uma profissão, alguma outra coisa. Diga. Bom dia a todos. Marcos, bom dia. Você está falando da questão do esquecimento do passado, da questão da maturidade psíquica, né? E a gente entende o processo também da maturidade emocional, né? Porque eu, por exemplo, eu passava mal quando eu tinha que passar em centro histórico. E isso não era somente aqui em Salvador, entendeu? Fiz algumas viagens pelo Brasil e centro histórico, para mim, significava eu passar realmente mal, de sentir falta de ar, de ficar tonto, de ter que sair correndo, literalmente, do local, né?
E com o passar dos anos, e isso acontecia muito comigo já na minha fase da adolescência, para ficar adulto e ainda já adulto, experimentar essa coisa de acessar o local e realmente eu ter que fugir da região. E os anos foram passando e eu entrando no Espiritismo, eu recebi alguns tratamentos, até fiz a TVP, e aí eu fui entender os processos pelos quais eu havia passado em algum momento de algumas reencarnações, e eu fui perceber por que eu passava mal, né? Eu não tive boas experiências e isso me causava esse trauma, então eu não tinha essa maturidade emocional. Sim. E por misericórdia de Deus, o véu do esquecimento me mostrou realmente uma eficácia muito grande. Se eu chegasse no local e tivesse a revelação do que fiz, eu acho que eu não ia suportar. E com o passar dos anos é que eu fui recebendo esse tratamento e entendi o porquê e fui aceitando esse processo. Então o véu do esquecimento, ele é muito... É só benéfico. É só benéfico. Não tem nenhum malefício para a gente, né? Nenhum prejuízo. É só benéfico, né? Esse caso que você está contando, tanto pode ser, né? Quando, por exemplo, ele tinha restrições lá em passar em centros históricos pelas histórias pregressas dele. E o inconsciente, de alguma forma, é uma história ruim, né, de sensações ruins, mas poderia ser boas também. Né? Ele poderia, por exemplo, estar num lugar desse e se sentir em paz, se sentir tranquilo e não entender por quê, né? Por que quando eu estou nesses lugares eu me sinto assim? Né? Então, são essas sensações, esses sentimentos, essas experiências que estão lá gravadas no inconsciente, a gente não tem o porquê, mas elas afloram de alguma forma, né? E isso também pode ser, né, mediúnico. Como, Alessandra? Existe uma mediunidade que se chama psicometria, a gente vai falar dela aí na aula 10, que é a faculdade que o médium tem de perceber energias de locais e de objetos, né? Então, por exemplo, locais de sofrimento, né? Pelourinho, aqui em Salvador, né? Alguns médiuns percebem a energia ruim que ainda circunda naquele lugar, né? De espíritos, enfim. Pode ser mediúnico também, mas também pode ser flashes do seu inconsciente aflorando nesses momentos que você entra em contato com aquilo ali. Né? Você não se lembra no consciente, mas o seu inconsciente está tudo lá guardadinho. Certo? Dito isto, vamos para o próximo slide. Vocês estão tão quietinhos, vocês estão colaborativos, né? Durante a encarnação, o esquecimento do planejamento não é total, pois o espírito tem lembrança dele quando liberto do corpo, acabei de falar, né? Durante o sono, através dos sonhos, durante meditações, por influências de seus amigos espirituais, bem como através das intuições. Então, a gente falou de lembrar de coisas, mas a gente também pode lembrar do que a gente planejou, né? Ah, Alessandra, eu não lembro também o que eu planejei, porque aí quando eu desencarnei, eu fiz um plano reencarnatório. Mas do que adianta eu ter feito um plano, se quando eu reencarno eu não lembro o que eu planejei? Né? Da mesma forma, do que adianta eu ter tido tanta experiência se eu não me lembro da experiência? Pelo mesmo motivo, né? Mas isso não é totalmente negado a gente. Isso vem para a gente, né? Através dos sonhos, através de vários fatores de libertação do corpo, né? Do espírito, durante as meditações. Então, aquelas coisas, aquelas intuições que a gente tem em alguma dessas situações e fala, não entendi. Por que eu pensei nisso? Por que eu quis fazer isso? Por que eu senti isso? Né? Porque você é um espírito e porque isso te traz algum sentimento, alguma sensação, alguma recordação, alguma coisa que já vibrou em você em algum momento, que você aprendeu ou que você não aprendeu.
certo? Vocês estão muito reflexivos, gente. Eu estou me achando a professora. Porque tem gente que, quando está dando aula, fica com medo, né? Quando a turma está quieta assim, fala assim, acho que eles não estão entendendo nada. Ou então a aula está muito chata. Eu não, né? Eu, como sou otimista, eu acho que eu estou arrasando. Vocês não têm pergunta nenhuma. Vamos lá. O novo ambiente, o novo corpo, inicia um processo de modificação da personalidade anterior. O espírito é o mesmo, não se muda a individualidade por se mudar o local de morada. Então, eu hoje sou Alessandra, mas o meu espírito, espírito, sou a mesma de todas as outras encarnações. O que mudou foi só o corpo, né? Como eu falei para vocês, hoje eu sou mulher, hétero, mãe, né? Mas eu poderia ser homo, sem filho. Eu poderia ser mulher, hétero, sem filho. Eu poderia ser mulher, homo, com filhos. Eu poderia ser branca, eu poderia ser negra. Eu poderia ser rica, eu poderia ser pobre. Eu preferia ser rica, mas, enfim, pobre. Né? Eu poderia ser brasileira, eu poderia ser grega. Enfim. E cada uma dessas experiências vai me proporcionar um aprendizado diferente. Todas as experiências vão me trazer aprendizado. Aquela pessoa que reencarnou numa situação de miséria, né, já nasceu na rua, filho de morador de rua. Nasceu na miséria, viveu na miséria, morreu na miséria. Que diabo Deus quer com uma pessoa fazendo uma coisa dessa? Talvez, e aí é só talvez, essa pessoa tenha evoluído, crescido e aprendido infinitamente mais do que você, que estava em casa, rico, andando de carro, comendo e bebendo do melhor. Então, não existe prejuízo para o espírito. Assim como o contrário também pode acontecer, né? Essa mesma pessoa que viveu em condições miseráveis pode não ter aprendido tanta coisa assim. E você, rico, bem, de família, né? Comendo e bebendo do melhor, aproveitou melhor as oportunidades e teve um aprendizado melhor. Então, não existe fórmula. E não existe isso serve ou isso não serve, isso aqui não deveria, isso aqui deveria. Todas as formas, todas as experiências, todos os aprendizados, todas as reencarnações são válidas e são aproveitáveis para o espírito. Diga, Antônia. Quando uma mãe e um pai, né, estão à espera de um bebê e está ali na gestação, esse espírito, ele está sem essa conexão ou pode já haver um processo educacional para esse espírito? Por exemplo, eu estou gestante, então vamos supor, não estou gestante não, viu, gente? Estou dando um exemplo. Eu tenho conhecimento. Dizer, cadê a barriga, gente? Eu tenho esse conhecimento do espiritismo, eu tenho esse conhecimento dessa reencarnação com a educação. Está vindo para mim um espírito, sei lá, rebelde ou não rebelde, enfim. Neste momento da gestação de 9 ou 7 meses, qual é o meu papel enquanto espírita e se isso influencia nesse processo de educação do espírito? Não sei se eu entendi, se você entendeu mais ou menos. Acho que entendi, mas já vou te dizendo que isso é pergunta da próxima aula, processamento da reencarnação. Mas não vou te deixar no vácuo. Sim, pode sim acontecer esse aprendizado, né? O espírito se liga ao feto, né? Ao feto que ainda não é feto, se liga no momento da nidação, não é da fecundação. Da nidação, é quando adere à parede do útero, né, ao endométrio. Porque, às vezes, ele é fecundado, mas não adere. Né? Então, o espírito se liga naquele momento. E aí, cada caso é um caso. Mas aí, semana que vem, você perturba o facilitador aqui, que vai te dar a aula, que não vou ser eu, né, sobre o processamento da reencarnação. Tá? Porque isso acontece no processamento da reencarnação, né? No momento da concepção até o momento do nascimento. Diga.
A senhora não vai falar de habilidade não, né, dona Luísa? Não, Então tá bom. Até porque o menino aí fora já me tirou a dúvida toda. Diga. Não, é porque eu estou achando... hoje eu não estou bem, não, estou burra. Mas é o seguinte, não ficou claro para mim quando ali coloca assim, ó, me explica, o novo ambiente e o novo corpo iniciam um processo de modificação de personalidade anterior. Ponto. Aí mais embaixo, aí diz, a individualidade não se muda individualmente por se mudar de local de morada. Aí baratinou minha cabeça. Personalidade está ligada ao personagem. Qual é o seu personagem hoje? Maria Luísa. Certo? Esse morreu. A senhora vai desencarnar, certo? Durante a sua estadia na dimensão espiritual, você vai continuar sendo Maria Luísa, desencarnada. Mas quando você for reencarnar de novo, Maria Luísa morreu. Não existe mais. A socióloga morreu. Morreu tudo. O que continua na próxima encarnação? Sua individualidade. O que é a sua individualidade? Você como espírito. Certo? A sua personalidade, as personas, os personagens são vários. É o que eu estou falando. Hoje eu sou a Alessandra, mãe, isso é um personagem. Na próxima encarnação, é como se fosse uma novela, né? Na próxima encarnação, eu sou outra personagem. Então, o ator é o espírito. E os personagens são as experiências que a gente vai vivendo. Certo? Diga, Léo. É bem relacionado com o que a dona Luísa perguntou, na verdade. Sobre, por exemplo, a habilidade da empatia, né? É um tipo de habilidade que a gente adquire e tem chances de voltar com ela já, mesmo sem que a gente sofra a influência do meio, né? Vou dar até um exemplo prático. Eu até falei nesse antes de compartilhar aqui, né? Quando você estava falando sobre os reencarnações e tudo, eu falei, será que eu já devo ter sido uma mulher ou talvez um homoafetivo? Porque eu não tenho nenhum tipo, sabe que é zero tipo de preconceito, eu acho tão normal, acho que cada um tem que fazer o que quiser com sua vida. Sim. E vida que segue. Mas eu sou filho de um cara extremamente preconceituoso nesse sentido. Sim. Então eu poderia ter sido moldado pelo meio. Meu pai, que tem uma mente preconceituosa, mas a minha mãe já não é. Minha mãe espiritualmente era muito evoluída, ela já desencarnou, mas era muito evoluída. Não sei se é porque eu absorvi esse conhecimento dela, ou se já estava inerente em mim, não ter sido afetado pelo meio em que eu fui criado, de não ter esse preconceito. Então, isso é algo que a gente carrega e traz? Como é que funciona? Você me fez lembrar, eu não sei se aqui em Salvador passava essa propaganda, mas no Rio, quando eu era criança, adolescente, tinha a propaganda do biscoito Tostines. E aí a propaganda era assim, Tostines vende mais porque é fresquinho, ou ele é fresquinho porque vende mais? Era o slogan da propaganda. O que isso queria dizer? Né? Ele vendia, o biscoito vendia mais porque ele estava sempre fresquinho, ou ele estava sempre fresquinho porque ele não demorava muito tempo na prateleira e ele vendia mais. Né? Então, são as duas coisas, Léo. Né? A gente é influenciado pelo meio como o personagem Léo, que você veio hoje. Né? Eu acabei de falar isso na aula do ciclo 8 também. Né? Que eu estava falando para eles, que eu falo para os meus filhos, eu tenho um de 16 e um de 19. São espíritos que eu nunca precisei falar com eles sobre preconceito, sobre julgamento, sobre nada. São espíritos livres. Pelo contrário, eles me ensinam isso. Porque eu também vim desse mundo preconceituoso. Né? Exatamente a sua história. Pai e mãe diferentes. Minha mãe era a liberdade em pessoa e meu pai tem várias coisas empacadas ainda até hoje. Né? E aí eu falo isso para os meus filhos. Eu falo, olha, quando eu era criança, e quando eu tinha a idade de vocês, a televisão vivia de preconceito. Todos os programas humorísticos da minha época, Jô Soares, Chico Anísio e tantos outros que vocês mais jovens não vão lembrar, não sabem, as piadas eram em cima de negro, de pobre, de mulher e de homossexual. Não tinha outro tipo de piada. E eles eram os gênios da televisão. Estou mentindo? Hoje, eles não fariam nenhum sucesso se eles não mudassem o contexto dessas piadas. Né? Então, hoje eu sou influenciada pelo meio, né? Tanto social,
quanto as pessoas que me cercam, quanto a Uli, hoje aqui, quanto os meus filhos, que são espíritos que estão na minha vida para me ensinar. Porque eles não precisaram aprender isso. Pelo contrário, como isso está enraizado na gente, por mais que a gente tome cuidado, né, e tente se atualizar, às vezes a gente fala coisas absurdas. Né? E eu tenho 2 juízes dentro de casa. Né? Quando eu falo qualquer coisa, ele diz, mãe, não acredito que você falou isso. Eu falei, o que eu falei? Mãe, isso assim, assim, assim é racismo. Mãe, isso assim, assim é etarismo. Mãe, isso assim, assim é todos esses ismos que eu estou aprendendo agora. Eu não tenho vergonha de dizer. Né? Eu tenho 49 anos, então meu filho tem 19, ele tem 30, mas veio depois de mim. Ele tem uma atualização no espírito do século XXI que eu não tenho do espírito do século XX. Né? Então, a gente tanto é influenciado pelo que está lá no nosso inconsciente, pelo que a gente já viveu. Sim, talvez você já tenha vivido vários personagens homossexuais, né? E hoje está num personagem hétero. Como também você pode se deixar, né? A reencarnação, ela também está nesse processo de autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, né? Então, ela serve para isso também, né? Às vezes você não teve nenhuma encarnação, nenhuma experiência, nem como negro, nem como pobre, nem como qualquer outra coisa, mas isso você está aberto ao novo. Você hoje veio um personagem que tem um espírito, né, aberto ao novo, porque você já integrou essas habilidades de liberdade, de não julgamento, de não preconceito, independente de ter vivido essa experiência. Entende? Então, Tostines tanto vende mais quanto é fresquinho quanto vende mais. As duas coisas. Diga. Também. Luísa está falando, né? Sem microfone, porque ela vai perder um ponto, que nos países muçulmanos isso ainda permanece. Sim, permanece. E a grande parcela disso, das pessoas que estão lá, talvez pensem igual, né? São iguais. Mas pode ter certeza que tem uma parcela ali, nem que seja pequena, que pensa diferente. Porque são espíritos que foram colocados ali justamente para trazer essa luz aí. Né? São esses espíritos que se destacam, né? E que, às vezes, até pelo destaque, são até assassinados, dependendo da cultura, do lugar. Né? Mas não significa que a gente está dentro daquela cultura que pensa todo mundo igual. Não. Quem ia falar? Diga. Bom dia. Bom dia. Com relação ao perispírito, já que você diz que o espírito é o mesmo, e pelo que eu compreendi dentro do que a gente já trabalhou aqui nas aulas, que Sim. o perispírito tem relação ao corpo físico, com relação à estrutura do perispírito, me corrija se eu estiver errada, Tá com certo. relação a ele, como é que volta isso no processo reencarnatório? O perispírito é o mesmo, se conforma de forma estruturalmente diferente? Como é que é? O perispírito é moldável, né? Uma das potencialidades do perispírito, eu não sei se você estava nessa aula de espíritos, mas o Luiz trouxe esse slide e eu trouxe ele de novo na aula de libertação, né? Que são todas as funcionalidades, as potencialidades que tem o perispírito. Então, uma delas é moldável, ele é plástico, ele tem plasticidade. Então, ele se molda de acordo com o espírito, né, de acordo com o MOB, que é o modelo organizacional. Isso. É a segunda aula de hoje, viu, gente? Eu estou já trocando as palavras. Biológico, né? É que vai moldar, como se fosse, deixa eu tentar explicar para você, uma forma de bolo, né? Então, o Luiz mostrou isso semana passada, né? Marcas de nascença, né, que se exteriorizam no corpo físico. Quer dizer, são máculas que estão lá no seu perispírito e que te afetou de tal forma que vem para o corpo físico, né? Orelha, aquelas marcas todas que ele mostrou semana passada. Então, ele é moldável.
certo? De acordo com cada personagem e com cada história que ele traz. Ok? A mente. Ok? Então, pessoas que trataram mal o seu corpo físico, drogas, né? Drogas principalmente, às vezes são máculas tão fortes que exteriorizam para o corpo físico, né? Então, são as pessoas que já renascem, já reencarnam com problemas gástricos muito grandes, tumores e tal, porque é como se fosse um veneno, né? Uma coisa que precisa ser expurgada de alguma forma, certo? Ela queria perguntar aqui, ó, Ri. Ela já tinha levantado antes. E ele é cavaleiro, né? Então, pronto. Diga aí. Bom dia. Aproveitando, falando dos dois processos aí, tanto do homossexualismo quanto do nosso cuidado com o nosso corpo. Na semana passada, eu cheguei a perguntar a Luiz se teria alguma coisa a ver quando a gente vem com um corpo físico de mulher e escolhe, né, ter a tendência sexual masculina. E aí ele falou que não, era uma escolha, tal. Aí a gente estava assistindo o vídeo, os vídeos que vocês postam como outros meios da gente estudar. E aí eles falam que sim, que às vezes você foi mulher na outra encarnação e aí você volta tão rápido, né, reencarna, não demora muito, né, desencarnado, e aí você ainda vem com lembranças da mulher e faz com que você tenda a permanecer dessa forma. E aí eu fiquei em dúvida, né, porque Luiz disse que não era uma escolha e o vídeo falava que poderia acontecer vindo de outras encarnações. E junto a isso eu queria perguntar, essas pessoas que escolhem tirar o seio, né, mutilar o corpo de alguma forma, não sei se isso seria uma mutilação, não sei se me corrija se eu estiver errada. Então, colocar um pênis, né, como a gente já acontece. Isso seria uma forma de maltrato com o corpo? Seria uma forma de livre-arbítrio, né? Eu não enxergo e não entendo como um maltrato para o corpo, né? É uma escolha, assim como você botar silicone. Você pode escolher retirar a mama, como você pode escolher aumentar a mama, né? Como você pode escolher botar um piercing no nariz, como você pode escolher botar um silicone no bumbum, enfim, fazer uma tatuagem, né? Eu acho que isso não traz nenhum prejuízo, nem danifica nada. O que traz prejuízos é você diminuir, de alguma forma, o seu tempo existencial. Então, o que isso quer dizer? Uma droga. Se você tem uma programação, um planejamento reencarnatório de viver 80 anos, né? Mas aos 40 você se afunda na droga, você não vai chegar aos 80 anos. Então, você antecipou o seu desencarne. Então, isso é o que as pessoas chamam de suicídio inconsciente, né? Então, aí sim, você vai ter uma consequência sobre isso. Mas você tirar um seio, botar silicone, fazer uma tatuagem, isso aí não muda em nada, não afeta em nada a sua existência, certo? Alguém ia perguntar? Diga. Tinha ele, o Cavaleiro, é verdade. Leonardo Cavaleiro. Bom dia, Leonardo. Tudo bom, Ale? Ale, uma pergunta anterior aí me trouxe uma reflexão, que é algo que a gente conversa muito em família. Sim. Minha família é praticamente toda espírita. Existe a gente sabe que o planeta passa por um momento de provas e expiações. Aqui não reencarnarão espíritos que não aprenderem nessa oportunidade imediata, né? Enfim, serão direcionados a um novo plano. As crianças que reencarnam hoje, elas vêm com uma bagagem de evolução maior do que a nossa? Lhe pergunto isso porque, por exemplo, você falou de que seus filhos, né, já não têm nenhuma carga de preconceito, enfim, pensa de uma maneira diferente. Em minha casa são 11 netos, né? Minha mãe tem 11 netos, 12 netos. E todos eles têm uma cabeça... O povo gosta de fazer filho lá, Nossa, né? São 7 filhos. Aí vieram 12 netos. Todos eles, nenhum deles, assim, todos eles têm uma cabeça muito para frente.
com relação a não ter o preconceito racial ou a homofobia, enfim. Existe essa regra de que os espíritos que agora reencarnam são espíritos com um grau de evolução, de maturidade maior do que os de antes? Então, Léo, espírito não involui. Não existe essa possibilidade. Espírito não involui. Então, tudo que eu aprendi até aqui, eu não perco e não volto para trás. Certo? Espírito estagna. E isso pode acontecer, né? O espírito ficar estagnado, mas ele não pode evoluir. Então, partindo desse conceito, as crianças, os espíritos que estão chegando hoje aqui, se eles não evoluíram, né? Porque não é possível, eles estão em grau de evolução maior. A gente teve uma semana espírita aqui, toda semana espírita, né? Que acontece em abril. Ó, isso aqui foi da Semana Espírita desse ano, que foi de 17 a 23 de abril. O tema foi o Espiritismo e o propósito da vida. Vocês se matricularam depois, eu acho que a maioria não participou. Mas sempre em abril a gente tem a Semana Espírita, né? E teve uma Semana Espírita que a gente teve aqui, acho que umas 3 anos atrás, que o tema foi Espíritos do século XXI. Então, se você puder procurar aí na internet, né, já que você falou desse assunto, tá lá na TV Harmonia, se falou muito disso, né? Exatamente isso, que os espíritos que reencarnam no século XXI já chegam com essa... O Luiz diz que está tudo chipado, né? Que veio com um chip novinho, né? Com um programa já novo, né? Bombado, para não ter isso, né? E por quê? Justamente para ensinar uma mãe que está com um ranço ainda, né, dessas coisas que foi criada dentro desses preconceitos. Então, eu imagino que os meus netos ou os meus bisnetos, na época deles, já não vai mais precisar se falando sobre preconceito, sobre racismo, sobre homofobia, sobre tudo isso, na televisão, numa aula da ULI, em qualquer outro lugar. Eu acho que isso já vai ser um assunto resolvido, né? Porque os espíritos vão se renovando, né? Então, eu acredito nisso. Deixa ele perguntar ali primeiro, Léo. Bom dia, gente. Na verdade, é no sentido do que a colega aqui falou, em relação à questão da homossexualidade. Esses dias, estava vendo um vídeo de Chico Xavier, em 78, no ano de 78, na TV Tupi. E ele fala... Eu sei qual é esse vídeo é fantástico. Que a questão de nascer várias vezes um espírito tem que ter as duas experiências, porque espírito não tem sexo, né? Não. Então, ele tem que ter experiências. E ele nasce muitas vezes no mesmo sexo, ou mulher ou homem, e ao nascer numa próxima encarnação, num sexo diferente, né? Então, ele tem os registros. E mesmo ele tendo se comprometido, mas como existe o óvido, ele tende a ter mais comportamentos do sexo que ele tinha anteriormente do que do sexo que ele nasceu, que ele está com a morfologia. Então, o que ocorre? Ele, na verdade, não é... Por isso que essa questão da escolha é uma coisa que dizem que ser homossexual é escolha, é uma coisa estranha, assim, em termos espirituais. Porque ele não tem essa lembrança de que ele foi uma mulher ou homem, e os comportamentos são naturais. Agora, quanto à sexualidade, segundo Chico, dependendo do grau de evolução do espírito, ele pode sublimar e manter dentro do contexto do que é o corpo dele no momento presente. Ou seja, se ele é homem, ele realmente tem um comportamento ou de não ter sexo, né, optar por ser assexuado, ou ter um comportamento sexual masculino numa sublimação dele ter uma evolução espiritual, mas às vezes ele não tem. Então, o desejo é mais forte e o desejo dele vai ser para aquele sexo que ele sempre teve anteriormente, o contrário. Então, assim, sempre que as pessoas falam, não digo em outras filosofias, mas na filosofia espírita, dizer que é escolha, eu acho estranho, porque o próprio Chico, aquela Ivone Amaral, o Divaldo Franco, eles colocam essa questão de vidas, né, como uma das circunstâncias de levar à homossexualidade. E só concluindo, Chico ainda falou, que você conhece o vídeo, que isso era em 78, que mais adiante a sociedade ia aceitar de uma forma que iam existir leis, inclusive patrimoniais, para proteger essa questão, né? E mais adiante, isso ia importar a morfologia moral, a morfologia não ia importar, mas sim a questão moral. Então, eu achei belíssimo, por isso que eu quis relatar, porque nem todos conhecem. Okay?
não vamos entrar nesse assunto, né, porque é um assunto igual ao aborto, que vai dar uma aula, né, não é o propósito dessa aula, mas só para arrematar aí o assunto, né, espírito não tem gênero. Espírito não tem gênero, certo? Escolha também não existe. Espíritos se encontram, né? Então, existe também essa característica, vamos dizer assim, de eu hoje ser uma mulher, encontrar outra mulher, mas que foi um espírito muito caro para mim na outra encarnação. E a gente se reconhece como espírito, e não como gênero, né? Então, tem também essa possibilidade, certo? Mas isso é um assunto muito amplo, muito complexo, que a gente vai sair completamente da nossa aula. E a gente vai ter muitos ciclos e muitas aulas que a gente vai abordar esses assuntos aí, mais amplamente. Diga, Léo. Só com relação ao que meu xará até perguntou ali e você respondeu, aí virou uma chavinha que eu fiquei aqui pensando. E sobre os espíritos novos? Porque o exemplo que ele trouxe são dos espíritos que já tiveram outras experiências e estão vindo mais evoluídos, né? Mas a gente aprendeu nas primeiras aulas que estão sempre se criando novos espíritos. Então, eu pressuponho que esses novos espíritos não são evoluídos. E quando eles encarnarem aqui nesse plano, sendo que eles são novos e não detêm esse conhecimento da evolução, eles vão vir, então, com a mentalidade atrasada dos nossos... Não, eles são novos em corpos, mas em espíritos eles são velhos. Mas não estão sempre se criando novos espíritos, e novos espíritos estão passando como também princípio espiritual, que depois vai para outro meio e volta como um espírito que eu imagino que em algum momento tem a sua primeira experiência na Terra. Esse que está tendo a sua primeira experiência na Terra, ele não é um espírito que não tem ainda essa evolução e ele vai chegar talvez com a carga, sei lá, de preconceito e tudo que ele ainda não teve a possibilidade de aprender. Não, porque ele não vivenciou isso, né? O preconceito é uma coisa que foi ensinada para a gente, né? Então, eu digo que os meus filhos não têm preconceito e eles não foram ensinados. Então, por exemplo, eles podiam ser espíritos livres, maravilhosos, né? Sem nenhum preconceito, e ter nascido, por exemplo, um muçulmano ou numa cultura que abafa as mulheres, né? Em qualquer outra cultura, né? E isso ia ser ruim para essa pessoa, para esse espírito. Mas ele não foi... ele já veio com essa formatação boa, mas ele foi ensinado o contrário, né? Então, isso pode acontecer. Agora, espíritos que estão reencarnando hoje, né? Ele não foi ensinado, ele não passou por esse ensinamento. Ele está com o HD limpinho, vamos dizer assim, né? Então, vai ser influenciado pelo meio, que foi a sua pergunta anterior, né? E vai ser influenciado pelo que ele traz como espírito também, né? E aí cada um escolhe o seu caminho, certo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. É só uma dica referente a esse assunto, né, de espíritos mais evoluídos e reencarnar. O livro de Divaldo Franco, Transição Planetária, fala muito disso. Sim. Quem puder comprar e ler vai ser maravilhoso. Então, vamos lá. Afetividade. São experiências significativas que marcam a nossa vida. A afetividade é a base do aprendizado. Então, quem traz isso para a gente é Adenauer. Tá? Isso está nos livros de Adenauer. E, como vocês sabem, a nossa casa, né, o Harmonia, a ULI, ela é embasada no Espiritismo, que é a nossa base de tudo, o Pentateuco Kardeciano, né, que já foi apresentado aqui a vocês várias vezes. Mas eu digo, né, brincando, que a gente tem um plus a mais, porque a gente tem Adenauer, que é psicólogo clínico, escritor, e que faz esse link maravilhoso da psicologia com o Espiritismo, certo? Então, Adenauer traz para a gente que a reencarnação só faz sentido, né? A gente só aprende, né? A gente só integra essas habilidades que a gente tanto fala aqui quando a gente passa pela afetividade. O que quer dizer isso, Alessandra? O que me afeta me modifica. O que me afeta me modifica.
mas não necessariamente o que me afeta positivamente. Porque quando a gente fala a palavra afeto, a gente pensa logo em quê? Amor, carinho, amizade, uma coisa boa, né? Mas muitas coisas nos afetam negativamente. Então, quando você passa por alguma experiência que te afetou, você modificou, você aprendeu. Se você não passar por nenhuma experiência que te afetou, aprendizado zero. Certo? Entenderam isso? Que pode ser positivamente e que pode ser negativamente. Então, as encarnações trazem para a gente diversas experiências, como, né, eu falei para vocês aqui até agora. Lugares diferentes, em corpos diferentes, em situações diferentes, e todas essas experiências trazem para a gente algum tipo de afetividade. E quando isso bate na gente de alguma forma, a gente aprendeu. Pode ser em todos os âmbitos, familiar, emocional, profissional, financeiro, todas as dimensões da vida, né? A gente passa por experiências. E quando a gente é afetado e a gente aprende, porque, segundo Adenauer, a afetividade é a base do aprendizado, ninguém aprende sem ter sido afetado por alguma coisa, essa afetividade nos gera emoções. Então, se você foi afetado positivamente, você vai ter uma emoção de alegria, de amor, de carinho, de gratidão, de entusiasmo, de alegria, né? Se você foi afetado negativamente, essa emoção que vai gerar em você é o quê? Raiva, tristeza, estresse, angústia, briga, ciúme, egoísmo, né? Todos os sentimentos que baixam lá a nossa vibração, né? E aí, o que eu ensino para os meus filhos, e eu costumo dizer para eles, é o seguinte: nunca tome nenhuma atitude na base da emoção. Porque a emoção te leva a picos. Ou a picos de positividade, ou a picos de negatividade, baseado no que te afetou. Certo? Então, quando você está muito... Vamos por uma situação engraçada, que a gente já viu aí, eu acho que todo mundo já viu isso, né? Criatura está aí no maior pico de paixão, encontrei uma namorada nova, um namorado novo, paixão, amor da minha vida, vou casar, ter 10 filhos, aí tatua o nome da criatura aqui assim, ó, Madalena. Emoção, né? Estou afetado, né? Afetividade, positividade, né? Não, eu tenho certeza que ela é a mulher da minha vida. Daqui a 6 meses, cai no pau, né? Madalena vai embora e ele ficou com aquela Madalena aqui no meio do peito. Aí adota uma cachorra, bota o nome de Madalena, enfia um monte de florzinha aqui, tribal, não sei o quê, para mudar aquela tatuagem. Por quê? Tomou uma atitude movido pela emoção, né? A emoção te joga num pico, ou ao contrário, você está com muita raiva, naquela hora você foi irritado, está com uma raiva desgraçada do fulano, vai lá e toma uma atitude, fala para o chefe, não sei o quê, o fulano é mandado embora, não sei o quê. Aí depois você chega em casa e fala, o que eu fiz? Poxa, não devia ter feito isso, né? Perdeu o emprego, ele tem família para sustentar, podia ter conversado, mas por quê? Tomou atitude na emoção. Ou vai lá, bate boca com a pessoa, né? Faz aquele escândalo, aquele vexame, não sei o quê. Depois, 5 minutos depois, chegou em casa, você está morrendo de vergonha do papelão que você fez, né? Emoção. Diga. Depois ela quer, viu, Ricardo? Sofia? É Sofia? Diga, Antônio. Baseado nessa questão da afetividade, da emoção, a qual eu concordo por experiência própria, e o quadro da psicopatia, isso me instiga bastante em relação ao processo. Se não for para invadir da aula, ok, eu vou compreender.
que é justamente eles têm uma característica ímpar nesse processo da afetividade com a emoção. Como ele, enquanto espírito, vem com essa patologia afetado? Obrigada. Bom, sai realmente totalmente da aula, mas tem que ser tratado, né? Porque é o que eu falei, se a emoção, em termos normais, né, você não tem nenhuma patologia, te leva a cometer atos que você vai se arrepender depois, porque você não é você está movido pela emoção, né? Ó, eu vou mostrar o que vem depois. Ó. A emoção nos tira do estado de controle da consciência. Aquilo que você faz conscientemente, com emoção, você não está agindo conscientemente. Você saiu do seu controle, né? E ela é responsável pelo modo como lidamos com a nossa vida. Então, tudo que você faz conscientemente, você não está movido pela emoção. Certo? Tudo que você faz movido pela emoção é o seu inconsciente falando. Agora, se o seu inconsciente está com alguma psicopatologia, aí é um outro caso mais complicado, certo? A gente está falando em termos, em linhas gerais, certo? Diga, Sofia. Então, na verdade, eu ia perguntar exatamente a questão da psicopatia. E também perguntar sobre essa questão que você falou, só aprende na encarnação com emoção. E se... Com emoção, não, com afetividade. Com a afetividade que gera emoção. E essa questão da pessoa que nasce com a psicopatia, se ela vem para aprender a lidar mais com o consciente, ou se ela vem e... Não exatamente a encarnação dela é descartada, mas... como se fosse dar uma pausa. Entendeu? Entendi. Agora eu vou brincar igual o Luiz. Sabe para que foi criado o inferno? Sabe, né? Sabe, né? Preciso te contar, não, né? Pois é. Também é da próxima aula, que é processamento da reencarnação, né? Quando a pessoa já nasce, né, processou lá, fez um planejamento e já nasce com algum problema, aspas, certo? Tem inúmeras causas, né? E a maioria das psicopatologias não vem com o nascimento, certo? Algumas. Esquizofrenia, por exemplo, é orgânico, é biológico, né? É uma delas. E você precisa de remédio constante para ter um controle da psicopatologia, da doença. Mas a maioria de todas as outras são adquiridas durante a encarnação. Então, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, blá, 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 todas essas, né? Então, não é uma coisa que você venha carregando da encarnação anterior, certo? Mas aí, semana que vem, você perturba o facilitador do processamento para ele te contar. Tem mais pergunta? Então, vamos lá. Então, é isso, gente. Ó, a afetividade é a base do aprendizado. Né? A gente só aprende quando nos afeta. O que nos afeta gera emoção, e se a gente não tiver o controle das nossas emoções, a gente vai perder a mão do que a gente está fazendo. Alessandra, aí teve um aluno que me falou assim no semestre passado, mas, Alessandra, você está me botando agora num problema, porque minha mulher diz para mim que eu só trabalho no racional, que eu tenho que viver mais o meu emocional. Né? E agora que eu estou me abrindo a viver o emocional, você vem dizer que a emoção nos tira do controle. Aí eu falei para ele, é o caminho do meio, né? Que Buda fala, né? É o equilíbrio. Eu estou dizendo que a gente não pode tomar decisões, né? Tomar atitudes embasados na emoção, do calor do momento. Né? Tanto para o bem quanto para o mal, vamos dizer assim. Tanto positiva quanto negativa. Tá muito feliz? Maravilhoso. Vou casar, ele é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Maravilhoso. Vai para casa, dorme, deixa uma noite passar no meio, né? E aí, no dia seguinte, você pensa direito, né? Ou está com muita raiva naquela hora, respira, conta até 10, sai do ambiente, vai para outro lugar, conversa com uma pessoa, que você vai ver que daí a 10 minutos, tudo aquilo que você ia falar, você já não está com tanta coragem de falar mais. Então, é isso. É não viver no extremo. Mas, lógico que a nossa vida tem que ser embasada de razão e emoção, né?
A gente tem que viver nesse equilíbrio. É fácil? Não. Se fosse fácil, né, a gente não estava aqui agora discutindo o assunto, né, se todo mundo já soubesse. Né? Nem eu sei, nem ninguém sabe. Né? O grande desafio nosso é esse mesmo, é viver nesse equilíbrio. Né? O que a Adenauer está nos dizendo é que a gente não pode viver na polaridade, né? Nem para um lado, nem para o outro. Esse é o pulo do gato, é a gente ter o jogo de cintura, né? É a gente saber que eu estou vivendo aquele momento de emoção, mas eu não vou tomar nenhuma atitude aqui agora, porque não é o meu consciente, é o meu inconsciente ali que está descontrolado e eu posso me arrepender depois. Certo? As leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou no passado para educá-la no presente. Precisamos nos desligar das ideias punitivas, observando que o aprendizado é dinâmico e não está envolvido a uma mesma exposição de experiências. Então, o que quer dizer isso? A gente deletar da nossa cabeça essa história de que... Eu vou contar várias historinhas e eu acho que vocês já ouviram ela várias vezes. A fulaninha, nessa encarnação, não consegue ser mãe, porque na outra encarnação ela teve muito aborto. Já ouviram isso? Fulaninho não consegue manter uma relação de casamento com ninguém, porque na outra encarnação ele traiu as mulheres todas. Já ouviram isso, né? Fulaninho veio pobre de Marredeci, porque na outra encarnação ele foi muito rico e usou erradamente o seu dinheiro. Já escutaram, né? E por aí vai. Né? Então, isso é uma ideia punitiva. É uma ideia de que eu fiz errado, eu tenho que pagar. É a ideia de olho por olho, dente por dente. Né? Que foi lá de Moisés. Jesus veio e disse isso tudo. Certo? É a ideia de que só se aprende pela dor. Né? Tem uma frase clássica do Espiritismo que diz: existem dois caminhos para o aprendizado, o amor ou a dor. Se você não aprender pelo amor, você vai aprender pela dor. Não existe isso também? Então, o que está dizendo ali? Existem dois caminhos, o amor e a dor. Mas quem disse que se você não aprender pelo amor, você tem que aprender pela dor? Por que você também não pode aprender pela dor de novo? Ou pelo amor de novo? Por que o amor não ensina? Né? Por que a gente tem que aceitar essa ideia? Porque se nós somos inseridos, nosso primeiro núcleo de aprendizado é a família, e a família está embasada e enlaçada pelo amor, e se a gente tem o bendito do véu do esquecimento, é porque Deus está nos proporcionando que o nosso aprendizado chegue pelo amor, não pela dor. Senão ele não botava ninguém na família, dava a lembrança para todo mundo sabe das misérias de todo mundo, e vamos brigar. Pronto, uma espada para cada um. Quem vencer, passa para a próxima encarnação. Né? Para mim, não faz nenhum sentido isso. E essa ideia que a gente traz precisa ser desfeita. Pelo menos na minha concepção. Tá, gente? Quando um facilitador está aqui na frente falando para vocês, a gente está falando para vocês do que a gente estudou, junto com o que a gente pensa. Tá? Então, o que eu trago para vocês é isso. Não é só... A dor ensina? Ensina, é um dos meios. Mas não é só ela. E também não é se você teve uma oportunidade de amor e não aproveitou, você vai para a dor. Não, você pode ter mais 10 oportunidades de amor. Né? Você, por exemplo, as historinhas que eu contei. Nessa encarnação, eu fiz 10 abortos. Né? Interrompi 10 encarnações. Na outra, eu preciso vir uma mulher infértil? Não. Na outra, eu posso ter 10 filhos e amá-los profundamente. Na outra, eu posso ser uma cuidadora de um orfanato e cuidar de 30 crianças. E trabalhar esse meu maternal brilhantemente. Por que na outra encarnação eu tenho que vir infértil, gente? Não faz sentido na minha cabeça, não sei se faz na de vocês.
mas na minha cabeça não faz sentido, né? Jesus disse lá, quem é o pai que o filho pede um peixe e ele dá uma pedra? Nenhum. Né? E por que Deus vai fazer isso com a gente? Se a gente está pedindo peixe, por que ele vai dar pedra? Né? Diga. Ainda bem que Deus está me proporcionando esse protocolo inverso mental, né? De não achar que é só para dor que a gente tem que aprender. Mas ainda, como Dona Luísa, às vezes eu fico com muita dúvida. Filha de Dona Luísa. Muita dúvida. Aqui, na primeira página do tema, né, do livro de Adenauer, ele fala aqui, as provas são necessárias a todos os espíritos e as expiações são obrigatórias para que utilizaram seu livre-arbítrio em encarnações anteriores e cometeram equívocos diversos. Sim. E eu acho ainda assim é pelo amor. Vou te contar uma história. Tá? Uma história que está no livro de André Luiz, Alessandra? Acho que é. Semana que vem eu confirmo para vocês, mas eu acho que é de André Luiz. Uma história que conta o seguinte. Um determinado espírito, nessa vida, na primeira encarnação dele lá, em uma encarnação dele lá, ele se suicidou. Acabou com a vida dele. Aí ele foi para a dimensão espiritual, teve todo o acompanhamento, o ensinamento, o esclarecimento, blá, 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 blá. A gente vai passar para o próximo slide, vocês vão entender o que são tendências e predisposições. Né? Então, ele tinha tanto a tendência quanto a predisposição a isso, por histórias pregressas. Ele reencarnou, ele se suicidou de novo. E assim ele fez 3 encarnações seguidas. Certo? Porque era uma coisa muito forte para ele. Aí, o que a providência divina fez para esse espírito? Ele reencarnou sem os braços. Os 2 braços. Isso é uma expiação. Certo? Não é uma prova. Isso é uma expiação. É uma coisa obrigatória. E aí é mais uma das coisas que o livre-arbítrio não atua, né? Para a gente ir também tirando isso, que a gente pode tudo. Então, o livre-arbítrio, a providência divina, a mão do amor veio pela dor. Luiz falou isso semana passada, e eu acho essa frase perfeita. É a dor? É, mas é com amor. Né? Ele veio sem os 2 braços para ele não ter a possibilidade de cometer o suicídio. Ele se suicidou. A 4ª vez. Ele reencarnou. Sabe como que veio esse corpo? Sem braços e sem perna. Sabe o que ele fez? Se suicidou. E ainda tentou matar a mãe. Né? Isso é uma história séria, verídica, de André Luiz, está num dos livros. Então, isso são expiações. E ele veio em sucessivas reencarnações até ele aprender o valor da vida. Né? Então, isso é castigo? Não. Isso é uma expiação. Isso é a mão do amor trazendo a dor, porque ele foi apresentado o amor a primeira vez. E detalhe, todas essas vezes ele teve família amorosa, mãe amorosa, todo um suporte, todas as pessoas que acolhiam e que cuidavam dele. Então, ele teve todas as experiências e a oportunidade do amor. Né? Aí, pelo amor, então, vamos tirar a capacidade dele. Bruf. Ele reencarnou com um corpo sem braços. Se suicidou, conseguiu, deu um jeito. Né? Pulou de algum lugar, acho que foi isso. Para não prolongar a história. Enfim, final da história. A dor ensinou por uma expiação, mas por amor. Porque ele precisava entender o valor da vida. Né? Então, em algum momento, isso cessou. Ele não se suicidou mais. Então, é uma história séria, grave, triste, mas que exemplifica bem isso, né? Essa questão da dor e do amor, e o que são provas e o que são expiações. Tem um slide aí mais para frente que eu trouxe isso, mas eu já posso adiantar, são isso. Provas é aquilo que todo mundo passa. Né? Quando a gente entra numa escola, desde a idade pequenininha, o que a gente faz? Provas. Né? Então, quando a gente reencarna na escola da vida, a gente faz provas. Né? São as dificuldades, os percalços, as coisas que a gente tem que andar em corda bamba, fazer malabarismo, manter esse equilíbrio aí que eu estou falando, né? Que a gente tem que ter, equilíbrio da razão, da emoção, né? De tudo isso. Isso são provas, todos nós passamos.
né? Agora, as expiações vêm quando você tem um processo grave de alguma coisa que você teve várias oportunidades de aprender e não aprendeu, né? Então, é uma expiação, não é um castigo. É o amor vindo, né? A mão do amor vindo pela dor, porque foi a única forma que você conseguiu de ter esse aprendizado. E alguns, como esse caso, né? Nem assim aprendeu. Teve que passar ainda por sucessivas experiências para aprender. Certo? Diga. Opa, bom dia. Essa questão das ideias punitivas, não querendo discordar de você, né? Estava processando Se discordar, a gente continua amigo. Tranquilo, mas eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente disso, nessa questão de... Acho que tem muito menos a ver com a questão das leis divinas e mais a ver com nós mesmos, né? Do nosso grau evolutivo que temos na atualidade. Por exemplo, eu imagino que muitas pessoas ainda têm aquela visão desses últimos séculos, da questão de que a gente tem que aprender com a dor, com a punição, e muitas vezes nós mesmos pedimos no nosso planejamento para passar por isso. Vocês lembram a aula 2, aula Deus, que Edu fez aqui nessa sala, para vocês? Tem muito a ver com a aula de hoje. Porque isso tudo que a gente está falando aqui vem do Deus que está em você, do Deus que você acredita, né? Então, se desde pequena, a formatação que eu falei aqui para Léo, né? Desde pequeno você foi formatado assim, ó, não faz isso que Deus não gosta, não faz isso que Deus castiga. Tem que comer tudo para Deus ficar feliz com você. Se você deixar no prato, Deus fica triste. A criança vai formatando esse Deus punitivo, Deus punitivo, Deus punitivo, Deus punitivo, né? Então, isso vai criando um protocolo mental na gente, que a gente começa a enxergar a vida sobre isso. É o que o Luiz falou semana passada de causa e efeito da causalidade, né? Então, você vai realmente sofrer as consequências daquilo porque você está criando esse protocolo mental para você. Você acredita que você só vai aprender no momento que você passar por aquela situação. Inconscientemente, você acredita nisso, porque ninguém quer passar o mal, mas você traz isso para você. Entendeu? É perfeito o que você falou. Você não discordou de mim, você concordou comigo. Continuamos amigos. Diga. Quem é que vai dizer? Bora, meu povo, que tem 517 slides. Tem algum momento que o espírito não precisa mais reencarnar? Tem. Quando? O que é que precisa? Você não está no planeta certo. Queria te dizer isso, viu? Quando você chegar lá em espírito perfeito, que eu não faço a menor ideia de quando seja, né? Aí você não vai precisar mais reencarnar. O único espírito que eu tenho, que eu sei até hoje, que não precisou mais reencarnar, que eu conheço a história, é Jesus. Vocês conhecem outro? Não. Eu só conheço Jesus. Então, eu imagino que deve demorar um tempo aí, viu? Tem um tempo. Agora a gente está caminhando para lá. Estamos caminhando. Só que a evolução não dá saltos. E nós somos o quê? O que o ser humano é, gente? Imediatista. Né? O ser humano é imediatista. O ser humano quer a resposta pronta. O ser humano quer uma fórmula para tudo. Né? Se você emagreceu 20 quilos e aparece 6 meses depois no lugar, pergunta assim, o que você fez? Né? O que você fez? Ou seja, qual foi o remédio, a fórmula, fez cirurgia, o procedimento estético. Aí, se você disser assim, comecei a fazer dieta e exercício físico. Ai, que chato. Né? Ninguém quer ter trabalho. Eu estou falando nós, ser humano, ninguém quer ter trabalho. E evoluir dá trabalho. É aprendizado, é o dia a dia, é o orar e vigiar, é o mudança, é o reforma íntima que tanto Kardec fala. Mas a gente não quer, não, né? Eu quero saber qual é o atalho que eu posso pegar para chegar mais rápido. Não tem. Certo? Mas a gente está caminhando para lá, viu? Estamos caminhando. Continua aí caminhando, que eu vou também. Qualquer dia a gente se encontra. O livre-arbítrio, né?
No estágio do instinto, o seu uso é limitado, pois age movido pelos impulsos primitivos. Exemplo, a impulsividade, irritação, agressividade, hábitos repetidos sem o uso da consciência do certo e do errado. Né? Você vai no instinto. À medida que o ser se desenvolve, transpõe as fronteiras do instinto a caminho da razão, capacitando-se a usar o livre-arbítrio de forma mais ampla. Ele é uma conquista evolutiva, aprendendo que mais do que se fazer o que se quer, consiste em fazer o que se deve. Então, nós temos livre-arbítrio? Sim. Nossa vida é pautada nas escolhas que a gente faz? Sim. Né? O que a gente escolhe é o que vai determinar o rumo da minha vida. Mas eu tenho escolha 100% de tudo? Não. As expiações é uma questão que você não tem escolha. Reencarnar é uma coisa que você não tem escolha. Desencarnar é uma coisa que você não tem escolha. E por que que a gente não tem essa escolha total e livre, né, e absoluta? Porque se eu disser assim, Marina, na próxima encarnação, você não falou que se cheire nessa, tá? Na outra encarnação, você vai vir pobre, miserável e com uma deficiência visual e locomotiva. Locomotiva, gente? De locomoção. Porque isso vai ser bom para você. Você vai evoluir, você vai aprender. Quando você reencarnar novamente, você vai ter integrado muitas habilidades. Será que Marina vai aceitar a minha proposta? Não. Marina vai dizer assim, mas não tem um jeitinho de melhorar? Pelo menos eu vim enxergando, né? Eu não quero ter deficiência auditiva. Ou então, tá bom, eu vou visual. Eu posso ter uma deficiência, mas dá para ter um dinheirinho, não, pelo menos, né? Morar bem. Tem que ser tudo ruim. Mas, Marina, vai ser bom para você como espírito, né? Você vai melhorar, vai dar um salto. Não, mas não quero. Então, lembra a maturidade psíquica que eu falei lá no início? Por isso que a gente não tem o livre-arbítrio total. Porque a gente não escolhe o que a gente deve fazer. A gente escolhe o que a gente quer fazer. Né? Então, por isso que a vida não é um mar de flores, um mar de rosas. Né? Por isso que a vida tem turbulência, tem conflito, tem problema, tem dificuldade, tem tudo isso. Físico, moral, intelectual, financeiro, emocional, familiar, profissional. Tudo isso, ninguém navega por nenhuma dimensão dessa que eu falei sem ter uma turbulência no meio. Ninguém. Né? Porque são essas turbulências que fazem a gente aprender a calibrar as emoções, a calibrar o consciente, o inconsciente, a calibrar essa afetividade, a calibrar o seu rumo na vida. Porque a gente não escolhe o que a gente deve, a gente escolhe o que a gente quer fazer. Isso é para qualquer coisa. Se vocês pensarem na coisa mais banal da sua vida e da coisa mais séria, ninguém vai querer escolher o caminho mais difícil. Né? Ninguém vai escolher. O exemplo bobo que eu dei aqui sobre emagrecer é isso. Emagrecer, quem tem sobrepeso, ou está obeso, ou quer emagrecer, ou está com problema de saúde, é um caminho fácil? Não é um caminho fácil. Né? Por que não é um caminho fácil? Porque a gente não quer o caminho do trabalho. Não quer o caminho da reforma, a gente não quer o caminho de mudança, a gente não quer o caminho difícil, porque é criar novos hábitos, é criar novos hábitos de saúde, de atividade física, não quer. Mas se eu disser assim, ó, tem um remédio que se você tomar 6 meses, você emagrece 10 quilos. Vai te dar ânsia de vômito, você vai ficar mal, vai ter enxaqueca, mas tu vai ficar magrinha. Custa R$1.000. Todo mundo vai comprar. Eu já passei por isso também, gente. O que eu falo para vocês, e quando eu falo com propriedade, é porque eu também sou humana, também já passei por tudo isso.
Isso é do ser humano. O ser humano é imediatista. O ser humano não quer o caminho mais comprido, né? E, por isso, a gente não tem o nosso livre-arbítrio 100% aberto. A gente não tem essa maturidade ainda. Certo? A lei de causa e efeito, processo educativo e não punitivo. Tá. Diga, Marina. Bom dia, gente. Eu fiquei com uma dúvida aqui em relação a esse livre-arbítrio. Se a decisão de ter um filho, né, de gerar uma vida, é da mulher, ou é uma coisa que já vem programada do plano espiritual? Por exemplo, porque tem muitas mulheres que querem engravidar, tentam e não conseguem. E tem mulheres que não querem e, de repente, às vezes, botam um dia uma coisa, o dia sai do lugar e acaba engravidando. Então, eu fiquei com essa dúvida. É uma coisa que vem planejada, tá? Tem um outro slide aí que é de planejamento, eu já vou adiantar. Planejamento reencarnatório. É outro assunto polêmico. Nós temos um planejamento? Temos, certo? Mas ninguém senta com a gente com o notebook na frente e diz, ó, você vai nascer nessa cidade com tantos anos, você vai estudar não sei aonde, vai estudar isso, aquilo, vai casar, não vai casar, vai se formar, não vai se formar, vai sair do país, não vai sair, vai ser rico, vai ser pobre. Não. Planos gerais, certo? São planos gerais, linhas gerais. Todo mundo tem direito a isso? Não. Existem as reencarnações compulsórias. O caso que eu acabei de contar ali, do espírito que se suicidou, você acha que esse espírito teve o direito de fazer um planejamento? Não, ele teve a necessidade de reencarnar. Espíritos, por exemplo, de crianças que nascem ancéfalo, sem cérebro, têm horas de vida. Reencarnação compulsória. Aquele espírito só precisava expurgar na matéria algumas energias, algumas coisas, e então também não teve esse planejamento pelo espírito. O planejamento foi feito pelos técnicos de reencarnação, certo? Espíritos que trabalham nisso. Não foi um planejamento combinado, vamos dizer assim. E, além disso, gente, o planejamento reencarnatório é uma coisa que a gente esquece quando a gente reencarna, né? Então, está no nosso inconsciente. Aí eu pergunto para vocês, vamos tirar a palavra reencarnatório, vamos só para planejamento. Planejamento de filho, você acabou de falar, planejamento financeiro, planejamento de viagem, de férias. Quem é que faz um planejamento e cumpre ele todinho? Encarnado, consciente. Vou sair de férias semana que vem, vou para o Rio de Janeiro, vou passar 5 dias lá. Aí eu boto lá no meu notebook ou na caneta mesmo. Primeiro dia eu vou no Pão de Açúcar, segundo dia eu vou no Corcovado, terceiro dia eu vou nas praias, quarto dia eu vou no... Aí no primeiro dia você vai para o Pão de Açúcar, tá uma fila desgraçada, um calor absurdo, um monte de gente, caro pra caramba, era um preço que você não imaginava que era. Ah, não vou ficar aqui não, vou perder meu tempo aqui não, só tenho 5 dias, vou para o Corcovado. Pão de Açúcar, ó, foi para o escambau. Você já descumpriu o seu planejamento. Né? Planejamento de filho, né? Você planeja que não vai ter filho. Não, essa encarnação eu não vou ser mãe. Aí bota um DIU, o DIU chega para o lado, você tem gêmeos. Eu conheço vários. Eu conheço uma amiga minha que tem 2 filhas gêmeas com isso. Né? Ela estava com um DIU há 3 anos e ficou grávida de gêmeas. Né? Então, cadê o seu planejamento? Que você planejou que não ia ser mãe. Né? Planejamento financeiro. Não, estou gastando demais, as faturas do cartão estão vindo louca, não sei o que. Não. Quando você vê, não, mas aquele telefone que eu queria está metade do preço. Não vou perder essa oportunidade, vou dividir em 10 vezes no cartão. Foi o planejamento para o escambau. Então, imagine um planejamento reencarnatório que a gente faz lá na dimensão espiritual. Né? A gente pega desvio, a gente pega atalhos, a gente pode cumpri-los 100%, 50%, 20%, não cumprir nada, mudar a sua trajetória. E qual é o problema nisso? Isso implica em quê? Em nada. Esse seria o melhor caminho. É igual um caminho, realmente. Né? Eu vou daqui para a Feira de Santana. Tem um caminho que eu vou botar lá no Waze e ele vai me dizer, ó, esse caminho aqui é o mais curto. Mas se eu quiser passar por outra cidade, dar uma volta,
dormir numa cidadezinha e tal para chegar em Feira de Santana. Não vou chegar do mesmo jeito? Só vou demorar mais, né? A reencarnação é exatamente isso. Se eu não cumprir aquele planejamento, eu vou aprender do mesmo jeito, eu vou ter aprendizado do mesmo jeito. Não existe perda para o espírito, de forma nenhuma. Eu vou chegar lá no mesmo local, mas eu vou demorar mais. É só isso. Entende? Então, o planejamento reencarnatório não é uma coisa que a gente segue à risca. Ficou claro, Marina? Sua cara não está de que ficou claro. Você não gostou da resposta que eu te dei, Marina. Mas é só a primeira aula de reencarnação do ciclo 1. Quando você chegar lá no ciclo 10... Hoje eu estava dando aula no ciclo 8, viu, gente? Aí a aluna lá de cima falou assim, não, eu tenho medo do espírito. Eu falei, não. Você está no ciclo 8. Não me diga, pelo amor de Deus, que você tem medo de espírito, que eu vou voltar tudo de novo. O povo, você acabou de rir. Quando chegar no ciclo 10, Marina, você tem que estar concordando. Vai. Diga, Everton. Bom dia a todos. Me diz uma coisa, esse planejamento todo, ele também, para quem vai reencarnar, que está ainda no plano espiritual, ele passa pela questão da família que se vai encarnar? O que leva a encarnar nessa e não naquela família? É a necessidade do espírito, do aprendizado, de adquirir habilidades? Porque muitas vezes a pessoa nasce numa família que eu não queria nascer aqui porque eu devia ter nascido numa família rica. Eu queria ser filha da Ivete Sangalo. É isso aí. Queria ter nascido filha da Ivete. Né? Vida de artista, cheia da grana, né? Ia ser bom, mas não nasci, não. Você perguntou, você respondeu. É isso mesmo, né? Tem um texto de Chico, que eu não sei o título do texto, eu vou procurar e vou botar no grupo para vocês, que fala sobre a reencarnação. Aí Chico fala assim, você nasceu na cidade que você devia, você nasceu na família que você precisava, você tem a situação financeira que é necessária para você. Ou seja, final, moral da história, reencarnação não erra de endereço. Certo? Então, você perguntou e você respondeu. A gente nasce na família que a gente necessita estar nascendo naquela família, né? Pessoas que você já teve experiências anteriores, pessoas que você não teve experiência nenhuma, mas que vocês vão ter uma troca mútua de aprendizados, né? Sim. Você não nasce na família errada, não. A gente é que acha que está na família errada, né? Mas não nasce na família errada, não. Gente, tendências e predisposições, né? Na verdade, esse assunto nem é dessa aula, porque é um assunto muito complexo, né? Ele não está na ementa dessa aula. Eu que trouxe ele como um plus. Por quê? Porque as tendências são aquelas coisas que o espírito traz, né? Tem gente que tem tendência a procrastinar, tendência a tristeza, a depressão, né? E predisposições é toda aquela situação que a gente não resolve, fica rodando igual cachorro atrás do rabo, né? Então, eu tenho 60 anos de vida. Nos meus 60 anos de vida, eu sempre tive predisposição a ter um problema com dinheiro. Sabe aquelas pessoas do tô rico e tô pobre? Aquela pessoa que ela agora está com dinheiro, recebeu um dinheiro bom, uma comissão, não sei o quê, vai lá, gasta tudo, torra o cartão, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a 6 meses não sei como eu vou pagar, e começa a cobrança, protesto, e Serasa, e cartório, e não sei o quê, não sei o quê. Aí daqui a pouco faz outra venda, ganha um dinheiro, não sei o quê. Aí vai lá, paga tudo, zerei, estou com o nome limpo. Aí começa a fazer toda a dívida de novo. Então, essa pessoa não criou a habilidade do financeiro, por exemplo. E ela tem essa predisposição. Ela passa uma encarnação inteira ali, tendo a mesma situação para você aprender, e você não aprende. E você não aprende. E você repete. E você repete. E até que você integre e aprenda, ela vai voltar para a sua vida. Isso se chama uma predisposição. É um protocolo mental, como eu falei para a Júlia ali, né? A gente cria isso na nossa cabeça. O que é que dissolve isso, Alessandra? Terapia. Quem não gosta, comece a gostar, né? Eu indico para todo mundo. É igual canja de galinha, não faz mal para ninguém.
O planejamento reencarnatório, acabei de falar com Marina, né? Ele pode ser feito encarnado ou desencarnado, sofre alterações, e nele a gente faz esse equilíbrio de provas e expiações, né? O que vai precisar para a minha próxima encarnação? Então, esse planejamento é feito aí. Ele sofre alteração, meu livre-arbítrio atuando. Agora, se eu tenho uma prova e uma expiação, principalmente, não tem nenhuma atuação do meu livre-arbítrio aí. Expiação não tem atuação, né? A menos, salvos os casos de espíritos extremamente evoluídos, né, que já estão aí num patamar maior e que sabe, por exemplo, como eu brinquei aqui com Marina, que vou reencarnar na miséria lá total, mas eu sei que isso é o melhor para mim, então eu aceito, né? Mas dá para se contar nos dedos das mãos quem são os espíritos que têm essas histórias para contar, porque em via de regra nós não queremos isso para a gente, né? Então ele pode ser alterado, ele é circunstancial, ele tem o livre-arbítrio, desde que não tenha uma expiação no meio da minha história. Agora, também, gente, não é uma coisa muito comum, né? Uma pessoa que nasce em umas circunstâncias tão dolorosas assim. Não são muitas as pessoas que a gente sabe, né? E sempre tem o equilíbrio do amor e da dor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Mesmo que você nasça em circunstâncias ruins, fisicamente, de doença, de financeiro, de seja o que for, você sempre vai ter apoio para isso, né? A espiritualidade, Deus, não é tão ruim assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, se eu tenho uma dificuldade qualquer, eu vou ter uma mãe amorosa, eu vou ter uma situação financeira boa para suprir aquilo, ou se eu não tiver uma situação financeira, eu vou ter uma família acolhedora, né? Mesmo que eu nasça no meio da rua e morra de fome, sempre vai ter um prato de comida ao meu dispor, né? Eu vou aprender outros valores, né? Então, sempre tem o equilíbrio da dor e do amor. Não existe todo mundo que vive só na dor e alguém que vive só no amor. Não existe. Esse ser humano não existe. Eu já falei, né? O que são provas. A prova não significa necessariamente sofrimento, mas aquisição de novos conhecimentos, em virtude de testes que será submetido ao espírito. Como se fosse uma prova da escola mesmo, né? São os desafios do nosso dia a dia. E as expiações de caráter obrigatório, com a finalidade de promover o avanço e desenvolver a habilidade do espírito. E aí vamos lá para o nosso ciclo de aprendizado, que é fácil. Então vamos lá, ó. Evolução do espírito inteligente, criação do espírito por Deus, vida de relação na Terra, a gente reencarna, morreu, morte do corpo físico. Volta ao plano espiritual. Necessita de um novo aprendizado na matéria? Precisamos, né? A pergunta que ela me fez. Então, precisamos. Se precisamos, reencarnamos. E começamos tudo de novo. Esses somos nós, né? Aí Jesus, que é o único que eu conheço, não precisa, né, de reencarnação. Então, continua a evolução no plano espiritual em outros mundos, lá, né, auxiliando Deus. Eu só conheço Jesus, da história toda que eu conheço, né? Se alguém tem o conhecimento de outro espírito, eu ainda não conheço. Aprender o que Deus quer nos ensinar no meio dos desafios e dificuldades é mais importante do que sair deles. Então, é o bendito para quê? Eu estou num problema, estou numa agonia, estou numa dificuldade. Para quê? A maioria de nós faz assim, por que eu estou passando por isso? Né? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para uma barata, eu nunca matei uma barata, sou uma pessoa colaborativa, não falo mal de ninguém. Por que eu estou passando por isso? Primeira coisa, a pergunta é outra, é para quê? Qual é a finalidade que eu estou passando isso? Porque tem uma finalidade. E a segunda coisa que a gente deve pensar,
quando a gente tem esse raciocínio, né? Por que eu estou passando por isso se eu sou uma pessoa boa? Nessa vida, né? Nessa encarnação. E quem você era 5 encarnações atrás? Se hoje, como eu brinquei com Marina, se hoje a gente é flor que não se cheire, né? Todos nós aqui, porque não existe ninguém nessa sala, nem nessa ULE, nem nesse planeta, que não tenha um pouquinho de egoísmo, de inveja, de raiva do outro, de tristeza, de vontade de forcar, de apertar o pescocinho de vez em quando, né? Que não grita, que não tem ciúme, que não é maledicente, que não gosta de uma fofoca, né? Todo mundo aqui, né? E não adianta vocês me olharem com cara de reprovação, tipo, eu não sou, porque eu não acredito, né? Porque somos seres humanos. A gente não enxerga os nossos defeitos. A gente só quer saber que a gente tem qualidade, mas nós temos defeitos, sim, né? Então, Adenauer diz, hoje, a Alessandra é a minha melhor versão. Marina é a sua melhor versão. Cássia é a melhor versão dela. Sofia é a melhor versão dela. Ou seja, é o estágio mais evoluído dela, é esse, porque o espírito não evolui, né? Ele pode estagnar, mas aonde ela chegou, esse é o estágio mais evoluído. Imagine quem que era Sofia há 10 encarnações atrás. Ou melhor, Sofia não, o espírito de Sofia, né? Porque Sofia é o personagem. Então, se a gente tem, né, essas encarnações, e se hoje a gente está na nossa melhor versão, o que eu estou passando hoje, as provas, os desafios, as turbulências, pode não ser em consequência do que eu sou hoje. E, com certeza, na maioria das vezes, não é consequência do que eu sou hoje, Alessandra. Eu me considero uma pessoa boa, cheia de defeitos, como todos vocês, né? Mas eu sou uma pessoa boa, do bem, eu me considero, né? E, às vezes, já passa algumas coisas, aí a gente fala, por que eu estou passando isso? Que desgrama, né? Porque eu tenho experiências anteriores de coisas que eu não aprendi e não integrei. E estou integrando agora no personagem Alessandra. Então, mais importante do que a gente sair deles é a gente se perguntar para quê. Porque quando a gente perguntar para quê, a gente vai ter achado a resposta, ou vai estar em busca dela, e vai ter aprendido. Né? Se a gente só tentar sair, a gente não aprendeu nada. E aí a predisposição vem, porque volta, volta, volta e volta, até eu aprender. Está triste, né, Léo? Léo está ficando triste, gente. Ele chegou na aula assim, ó. Ele está assim agora. Está pensando em quantas vidas, né? Muitas, Léo. A gente vai se encontrar muito, eu, vocês, todo mundo aqui. Somos hoje o nosso melhor resultado de todas as nossas histórias. Então, eu gosto dessa frase porque ela diz o seguinte, o que eu fiz de errado antes, eu fiz com o que eu sabia, com o que eu podia ser. E aí a gente não precisa nem ir para outra encarnação, não. Nessa, né? Quantos anos você tem, Cássia? 23. Não tem coisa que você fez com 10 anos que você diz assim, para que eu fiz isso? Né? Eu tenho 49. Aí eu fico pensando assim, putz, 25 anos. O que eu fui fazer aquilo, gente? Não devia ter feito isso, mas era o que eu sabia fazer com 25 anos. Com tudo, com a bagagem que eu tinha adquirido até ali, né? Então, a gente tem que se livrar de culpa. Culpa é uma bola de ferro que arrasta a gente assim, ó, a gente não sai do lugar. Por maior que tenha sido a M que vocês tenham feito na vida, não se culpem. Se você puder reformar isso, né, reformular, seja com pessoas, com situações, com lugares, tiver como refazer, né? Tente, mas se não tiver mais, já foi, já está feito, você pensa assim, ó, daqui para frente eu aprendi que eu não vou fazer mais isso. Né? Então, eu fui o que eu podia ser naquela época. A partir de agora, eu vou agir de forma diferente. É o que está escrito ali na porta do auditório. Né? Frase de Chico. Né? Eu não posso reescrever a história, mas eu posso começar uma nova história daqui para frente. Né? Então, eu acho essa frase tira a gente dessa culpa, né? E tira a gente de querer fazer o que não tem mais como fazer. Refazer. A gente pode reescrever, começar a partir de agora.
Então, isso serve para tudo, para a parte financeira, para quem você magoou, para quem você enganou, para alguma coisa que você não agiu bem, que você teve uma atitude que hoje você se envergonha de ter tido aquilo, né? Se você enganou, mentiu, foi egoísta, enfim, qualquer coisa, a gente faz aí um exame de consciência e pensa assim, ó, eu fui assim, porque naquela época eu só sabia ser assim. Os instrumentos, as ferramentas que eu tinha naquela época me permitiram fazer isso. Eu não sabia o que eu sei hoje, né? Eu não sabia com 20 anos o que eu sei hoje com 40. A evolução, a vida, a maturidade, as experiências, os aprendizados me fizeram crescer. Agora, também tem gente que chega aos 80 e não aprendeu nada, né, gente? Tem, porque maturidade não tem a ver com idade cronológica, não. Né? Tem muito jovem aí. Hoje, agora mesmo eu estava falando isso lá na aula do ciclo 8. Meu filho tem 19 anos, parece que ele tem 80. Né? Porque me dá cada chapuletada, assim, me ensina cada coisa, que eu falo, menino, como é que pode esse menino sair de dentro de mim? Né? É uma maturidade assim absurda. Então, maturidade não tem a ver com idade cronológica, não. Tem a ver com quanto você já integrou de aprendizado até aquele momento, né? Então, Cássia tem 23, né? Então, quanto que Cássia integrou até os 23? Quando ela chegar aos 43, ela vai dizer assim, menino, o que eu fiz naquele... Mas foi o que você sabia fazer hoje, né? Você não tinha ainda bagagem nem aprendizado que você vai ter aos 43, com certeza, né? Um livro que a gente lê, que leu há 10 anos atrás, se você lê ele hoje, você vai interpretar de forma completamente diferente. Eu, no outro dia, estava assistindo uma série pela 3ª vez. Aí meu filho falou assim, mãe, pelo amor de Deus, a gente tem um monte de streaming. Tem Netflix, tem Disney, tem Star, tem Prime, tem Amazon, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Você assiste a mesma série 3 vezes, mãe. Só que foi em épocas diferentes, né? Eu assisti na pandemia, aí depois eu dei um tempo, assisti de novo, agora estou assistindo outra vez. Aí eu falei, ó, cada vez que eu assisti, eu vi uma coisa que eu não vi. E é verdade. Não é que eu não vi a cena, é que eu interpretei de forma diferente. E isso eu não estou falando de 10 anos, eu estou falando de 3 anos, porque a primeira vez que eu assisti, eu estava na pandemia, 2020. Né? Então, em 3 anos, o que isso me fez ver? Que em 3 anos eu mudei meu olhar sobre várias coisas, né? Em vários aspectos. Isso se chama evolução. Né? Então, o que você faz, o que você fez antigamente, foi o que você podia fazer. E hoje nós somos o resultado melhor que a gente tem. Né? Nossa melhor versão. Certo? Semana que vem, a gente vai continuar falando de reencarnação, mas aí a reencarnação, basicamente, do ventre até o nascimento, como se todas as questões que envolvem isso, biológicas, de aprendizado, como ela trouxe, né? As questões de corpo, de tudo isso. Beleza? Bom, gente, quais são os avisos de hoje, Rô?